Muito boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, vocês estão me ouvindo bem aí? Coloca um legalzinho aí, só se vocês estão me ouvindo bem. Estamos começando mais uma live 2159. Eu tenho certeza que é mais uma noite poderosa em Deus. Deus reservou essa noite aqui pra gente. O fundo musical tá muito alto, vocês querem que eu baixe? Fala pra mim se tá legal o fundo musical com a minha voz, se tá casando direitinho. Escreve tá legal. Se tiver algum dos dois aqui desconexo, você comunica aí, beleza? Bom dia, bom dia, ó. Meu Deus, todo dia é o costume da live 71. Mas boa noite a todos vocês. Muita gente já aí, 25 pessoas. Não dá pra falar o nome de todo mundo, mas vamos lá. Jamilo, meu brother, final do mês nós está aí, hein, na catedral. Joana já chegou, Jade já chegou, Gesiele já chegou, Soene, Desirê, uou, a galera fiel aí lá do Telegram, Jussiélia, Nena, Elisan, vamos que vamos. Gente, vai compartilhando aí já, não espera eu fazer a ativação não, já vai compartilhando aí. Pastor Alessandro Silva, gratidão, sempre presente nas nossas lives, que o Eterno te abençoe, tá querido? A Luames Nunes já tá por aqui. Deus abençoe sua vida. Vamos lá? Não, a 71 tá de férias, tá, John? Por enquanto a gente está aqui na 2159. A 71 tá de férias. Já já a gente retorna com a 71. Eu vim aqui abençoar o pessoal da noite. Eu sei que à noite são muitas lives. Agora aqui eu puxei meu Instagram, tem mais de 15 lives, Debrinha. Mas eu estou debaixo de uma palavra, debaixo de uma orientação, e eu aprendi que quando Deus me dá uma visão é porque já existe. E Deus me deu a visão para vir à noite abençoar vocês aqui. E eu estou aqui, 21h59, nós entramos ao vivo, de segunda a sexta. Você que chegou agora, seja bem-vindo, muito boa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Eu vou falar hoje sobre recomeçar. Antes de eu fazer a ativação, já sobe essa hashtag aqui, ó. Hashtag recomeçar. Sobe ela aí, que nós vamos fazer a nossa oração de gratidão e iniciar. Lucas Matos, Deus abençoe. Rose, Délcia, missionária Andréia, Cris. Vai lá, sobe a hashtag recomeçar. Eu não sei se faz muito sentido para você, mas Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de recomeço. E esta é uma noite, Márcio, que Deus reservou para recomeços aqui. Eu acredito naquilo que eu prego, eu acredito no Deus que eu sirvo, eu acredito no Deus que me dá a direção. E Ele marcou essa noite para falar com a gente sobre recomeço. Vamos agradecer a Deus? Vamos lá? Respira. Soltou? Agora faz uma oração de gratidão. Pai, eu te dou graça. Só Tu és Deus. Que bom estar aqui cumprindo o meu chamado. Que bom estar aqui transbordando aquilo que o Senhor derrama sobre mim, na vida destas pessoas tão especiais. Eu sei que o Senhor marcou essa noite para realizar algo grandioso aqui. Eu sei que é uma noite poderosa. Para cada noite o Senhor reserva algo especial. E eu sei que o Senhor reservou algo para essa noite. Que enquanto eu ministro aqui, vidas sejam tocadas. Que enquanto eu ministro aqui, pessoas sejam alcançadas pela Tua palavra. Que enquanto eu ministro aqui, pessoas venham receber do Senhor a graça, a dádiva, o poder e a capacidade de recomeçar. Em nome de Jesus, nos ajuda. Amém. Você pode dizer amém aí? Você pode dizer amém? Escreve amém que eu vou começar. Vamos lá? Eu estou ansioso demais para entregar o que Deus me deu, né? Para entregar o que Deus me concedeu. O computador está atribulado aqui. Com fundo musical, travando demais. Mas vai dar certo. No final dá tudo certo. Faz o seguinte, vai aqui nessa setinha agora, em nome de Jesus, ó, onde o meu dedo está indicando. Vem aqui nessa setinha. Aí você clica nela, vai abrir uma lista aí, você envia para no mínimo 7 amigos teus. Traz eles para dentro dessa live. Eles precisam ouvir o que Deus tem
pra gente aqui essa noite. Então traz aí pelo menos 7 amigos agora, por favor, tá? Traz aí 7 amigos para dentro dessa live. Na sequência, vai nesse coraçãozinho aí, aperta esse coração por 7 segundos. Você vai estar sendo um missionário digital. Rafa, o que é missionário digital? Você vai estar dizendo no Instagram assim, olha, entrega essa live para o máximo de pessoas ouvirem, participarem e receberem essa palavra. Faz isso? Você faz? Você é uma bênção, sabia? Você é uma pessoa muito especial. Vamos lá? Quem tem Bíblia aí? Ó, essa Bíblia aqui, ó. Eu comecei a usar ela no início da pandemia. Já risquei a Bíblia toda. Olha só como que fica a minha Bíblia, ó. Se você não faz isso, eu lhe digo que é muito difícil você conseguir assimilar tudo. Pastor Gideão Borges, beijo no coração, meu mano. Saudades do senhor, saudades dessa igreja aí, tá? Em Mulungu do Morro. Igor Novaes, está lá em Portugal hoje. Foi ver o PSG hoje ganhar o jogo de virada ou não? Ai, Deus abençoe, Igão. Jadson Neves, você é uma bênção de Deus, tá, meu mano? Vamos marcar para você cantar de novo aqui na nossa live, tá? Vamos lá. Meu amigo pastor Gabriel Carneiro, um homem de Deus, um pastor jovem que Deus levantou para essa geração. Vamos lá? Ilana, Deus abençoe. Joque, Deus abençoe. Ó, vocês que entraram agora, já manda para 7 pessoas a live. Vai no coração e vamos lá, que eu sei que Deus reservou algo grande para hoje. O que eu tenho para falar hoje, até o final dessa live aqui, o que eu tenho para falar hoje é algo que pode mexer muito com você. Vou falar sobre recomeço. Quem aí já vivenciou um recomeço em alguma área da vida, coloca uma mãozinha assim, ó, aquela mãozinha. Se você não der conta de botar a mãozinha, você escreve eu. Você que já viveu um recomeço em alguma área da sua vida. Faz isso aí agora, por favor. Por favor. Por favor. Vai lá. Opa, muita gente já viveu um recomeço. Recomeçar é uma das especialidades das ações divinas. Deus é especialista em promover recomeços em nossas vidas. Lucas, Deus é especialista em promover recomeços nas nossas vidas. Se a gente olhar o texto bíblico, o pastor Alessandro Silva está lá em Natal. Pastor, se a gente olhar a Bíblia, quando Deus ele faz a terra, o texto diz que por alguma razão, na verdade o texto não diz, mas por alguma razão oculta, a terra se torna sem forma e vazia, né? Essa parte da história é passiva de muitas discussões. Certo é que meu amigo Obed, minha amiga Tainá, amo vocês, preciso de vocês cantando aqui uma noite, depois eu falo com vocês aí. Certo é que a terra sem forma e vazia, Deus proporciona à terra um recomeço. Adão, quando Adão ele peca juntamente com Eva, quando eles transgridem a lei do Senhor, quando eles quebram o princípio de Deus, Deus proporciona a Adão, através do sacrifício de um animal, Deus proporciona através de uma promessa, através de uma profecia sobre a vinda de Jesus, o recomeço para a raça humana a partir de Adão. Quando os dois irmãos vivenciam um ato de homicídio, quando o Caim mata o Abel, Deus proporciona a Caim a chance dele recomeçar. Se você caminhar um pouquinho mais, quando a terra ela está tomada pela maldade, Deus está determinado a exterminar a raça humana, Deus olha para a terra e diz, eu vou dar uma chance à humanidade de recomeçar a partir de Noé. Então Deus vai usar Noé para produzir um recomeço. Cadê você? Está aí comigo? Diga amém. Vai no coração, aperta o coração, compartilha a live, que Deus tem algo especial para a gente essa noite. Então, olha só isso. O texto sagrado vai dizer que a partir de Noé, Deus suscita, Deus faz acontecer mais um recomeço. Agora, Thalita, se a gente caminhar um pouquinho mais, nós iremos ver que Deus vai, a partir de José, promover um recomeço para o seu povo. Mas um pouco na frente, a partir de Moisés, Deus vai trazer outro recomeço. E a gente vai caminhando nas páginas da Bíblia, a gente vai percebendo, Leninha, Patrick também que está por aí, Deus abençoe, Léo Cardoso, a gente vai percebendo que Deus é Deus de promover recomeço. Não existe
nada nessa terra, não existe nada nesse mundo que seja mais forte do que o poder do Senhor em te fazer recomeçar. E o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo ministrou ao meu coração de que nessa noite teriam várias pessoas na live que estão precisando recomeçar em alguma área da vida. E Deus me deu um texto muito interessante. O texto está no Evangelho escrito por João, capítulo 21, do verso 1 ao 18. É o processo de recomeço do apóstolo Pedro. Pedro é um dos caras mais fantásticos, assim, da ótica de quem gosta de analisar o homem, Juliane. Pedro é um cara fantástico. Pedro é um cara sensacional. Pedro é um cara que cresce na Galileia. Pedro é um cara, Ludmille, que cresceu dentro de uma cultura, numa região pobre de Israel, apesar de que a gente sabe que não existe judeu pobre nas condições da pobreza nossa, mas Pedro cresceu numa área menos rica naquela época, né? Mas Pedro não era tão pobre e miserável como as pessoas acham que ele era. Pedro era um cara que tinha um barco, uma embarcação, juntamente com seu pai, e desenvolveu uma companhia de pesca juntamente com seu irmão André e com seus dois amigos João e Tiago. Esses dois barcos, eles iam para o mar juntos, voltavam juntos. Os peixes que eram pescados eram vendidos por eles e o lucro era repartido entre ambos. E Pedro cresce dentro dessa cultura. Ele cresce e ele cresce sabendo, eu nasci para pescar. O que eu sei fazer de melhor é pescar. A vida de Pedro é marcada pela pesca. E ele cresce ali no Mar da Galileia, e às margens do Mar da Galileia, Pedro desenvolve a prática da pesca de uma forma sensacional. E ele está pescando. Ele pesca no Mar da Galileia durante a noite e ele tem resultado, porque se ele não tivesse resultado, ele não continuaria sendo pescador. E é incrível isso, porque um dia Jesus começa o seu ministério na região de Cafarnaum e Pedro já ouviu falar de Jesus, Pedro já teve contato com Jesus, mas Pedro ainda não é um seguidor de Jesus. Pedro ainda não é um apóstolo de Jesus. E de repente Pedro volta de uma pescaria frustrante. Lucas registra isso no capítulo 5. Escreve aí Lucas capítulo 5, a frustração de Pedro. Pedro se frustra juntamente com André, Pedro se frustra juntamente com Tiago, Pedro se frustra juntamente com João. É uma noite frustrante, porque toda vez que a gente empreende esforços em algo que nós temos conhecimento, nós aguardamos um retorno, aguardamos um resultado. E eles foram pescar convictos, Laís, Aleixo, de que eles voltariam com peixe. Eles foram pescar certos de que aquela noite seria uma noite maravilhosa. E a noite passou e eles não conseguiram ter resultado. A noite passou, eles não conseguiram pegar nada. Foi uma noite frustrante. A frustração toma conta do coração deles. Eles estão frustrados demais. De manhã cedo eles começam a lavar as redes, Nete e Gleisla. Enquanto eles lavam as redes, eu acredito que o coração bate forte, Natan, e talvez Pedro tá perguntando para Deus, por que eu não peguei nada hoje? Talvez Pedro está falando para Deus assim, Senhor, o que é que aconteceu? Eu conheço o mar, eu sei que a noite é propícia, o pescador fulano de tal pegou peixe, o barco de ciclano lá pegou peixe, a Maria pegou peixe, o João pegou peixe, todo mundo conseguiu pegar uma boa quantidade de peixe essa noite, mas eu, o André, o Tiago e o João não conseguimos pegar absolutamente nada. Depois de uma noite jogando rede, depois de uma noite puxando rede, veio muita sujeira, a gente já botou o barco aqui na areia, a gente já está lavando as redes, porque foi frustrante a noite. Senhor, que noite frustrante foi essa? E de repente aquele Jesus que Pedro havia ouvido falar, se aproxima e diz para Pedro assim, afasta o seu barco que eu quero usar o teu barco hoje. Tudo que Pedro não queria, Jesus pediu. Faça esforço para colocar o barco de volta na água. Porque o processo de recomeçar na nossa vida funciona dessa forma. Se esforçando. Se não há esforço, não há recomeço. Então Pedro ele põe o barco na água, Jesus está agora em cima do barco, prega para uma multidão, diz a Pedro, vai lá e joga a rede. Pedro vai e joga a rede. É tanto peixe que Pedro tem que chamar os companheiros do outro barco, porque se você iniciou uma história com alguém
e você até hoje teve resultado com esse alguém, mas em uma noite você foi frustrado com ele, Jesus nunca vai te dar algo para deixar ele frustrado. O que Jesus te dá vai ser compartilhado com ele. E o que acontece é algo incrível aqui, gente. Porque Pedro, a partir dali, é convocado para ser um pescador de homens. Porque aquilo que você faz profissionalmente, às vezes você acha que não tem valor no reino, mas tem muito valor. Então você que é advogado, você que é advogada, você que é nutricionista, você que é enfermeiro, você que é enfermeira, você que é fisioterapeuta, você que é pedreiro, costureira, independente do que você faz, a tua profissão tem valor no reino. Você pode usar a tua profissão para o reino. E Jesus diz assim: Pedro, a partir de hoje você vai ser pescador de homens, cara. A partir de hoje você vai ser a rede. E eu vou te lançar e através da tua vida pessoas vão ser resgatadas. Você está pronto para ser a rede, Pedro? Pedro diz: eu quero. Pedro abandona os peixes e Pedro vai agora com Jesus. Pedro é um dos 12, nomeado por Jesus como apóstolo, Talita. E uma vez nomeado por Jesus como apóstolo, Pedro ele desenvolve uma intimidade com Jesus. Porque Jesus tinha uma grande multidão que seguia. Dessa grande multidão, 70 foram nomeados discípulos. Desses 70, 12 foram nomeados apóstolos. E desses 12, 3 desenvolveram uma intimidade maior. Porque intimidade é diferente de apenas ser um apóstolo, de apenas ser um discípulo ou de apenas fazer parte de uma multidão. Tem muita gente que é bom como multidão e é péssimo discípulo. Tem muita gente que é bom como discípulo, mas não serve para ser apóstolo. Enquanto tem muita gente que é bom como apóstolo, mas não consegue desenvolver intimidade com Jesus. Pedro, Tiago e João desenvolvem intimidade com Jesus. Não sei se você dá conta disso aqui, mas Pedro sempre foi o cara que falou muito, o cara que teve a iniciativa, o cara que perguntava quando todo mundo se calava, o cara que afirmava sem saber se estava certo. Esse era Pedro, era um cara... Pedro tem uma personalidade muito forte. Pedro é sanguíneo. Pedro ele fala o que vem na cabeça, ele pergunta o que tem vontade. Pedro, se for preciso, ele pega espada, ele luta mesmo sem Jesus mandar. Esse é Pedro. Talvez você tenha uma personalidade semelhante à de Pedro, não sei. Mas esse Pedro viveu algumas experiências com Jesus. Das experiências que Pedro viveu, eu separei algumas aqui para a gente falar hoje. Das experiências que Pedro vivenciou com Jesus, algumas me marcaram. E eu anotei. A primeira foi a pesca maravilhosa. A segunda foi a confissão. Mateus capítulo 16. Anota, Mateus 16, a confissão de Pedro. Jesus está numa reunião com os 12 apóstolos e Jesus vai dizer assim: o que estão falando lá fora a meu respeito? E você que chegou agora, compartilha aqui na setinha essa live, ó. Vai, compartilha aí, você que chegou. Não seja egoísta, não fica com a live só para você, compartilha. Jesus está numa reunião com os seus apóstolos e Jesus diz assim: o que é que estão falando lá fora a meu respeito? E aí a galera vai dizer assim: Jesus, estão falando que o Senhor é Elias, outros estão falando que o Senhor é um dos profetas aí. Estão falando que o Senhor é qualquer pessoa aí, profeta, Elias. Jesus vai olhar para eles e vai falar assim: mas e vocês que andam comigo? E vocês que comem na mesa comigo, e vocês que participam do que eu proporciono, quem vocês acham que eu sou? Qual é o conceito que vocês têm a meu respeito? E Pedro vai tomar a palavra e Pedro vai dizer assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uau! Que confissão gloriosa! Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelou a você quem eu sou, mas sim o meu Pai que está nos céus. A confissão de Pedro. Pedro entrou em uma dimensão espiritual tão alta, Cris, que Pedro conseguiu enxergar o Cristo no Jesus. Porque Jesus não havia ainda falado que era o Messias. E, meu Deus, estou todo arrepiado, o coração chega a acelerar para falar isso. Mas Pedro está no nível de intimidade tão grande que Pedro enxerga aquilo que Jesus ainda não falou. Pedro tem acesso a uma revelação que ninguém teve. Você está pronto para ter acesso a uma revelação que ninguém teve? Você está pronto para enxergar um Jesus que ninguém enxerga? Porque hoje a nossa geração enxerga um Jesus que cura, enxerga um Jesus que dá dinheiro, enxerga um Jesus que abre porta de emprego, enxerga um Jesus que faz. Mas Jesus está falando assim: eu quero que você me conheça quem eu sou de verdade. Eu sou Salvador, eu sou Pai, eu sou Perdoador,
Alá, eu quero aramai, eu vassé. Eu sou, me conheça, conheça quem eu sou. Jesus está dizendo assim, ó, eu vou te dar uma revelação sobre quem eu sou, não sobre o que eu faço. Porque o que eu faço a multidão inteira sabe, o que eu faço a geração inteira já sabe. Você precisa saber quem eu sou. Quem eu sou. E Pedro faz essa confissão. Um outro momento da vida de Pedro fantástico é registrado em Marcos capítulo 9. Se você der conta, anota aí Marcos 9. É o Monte da Transfiguração. Cara, Pedro ele vai subir com Jesus para um monte junto com Tiago, junto com João. E lá em cima Jesus vai se transfigurar, vai ficar em corpo glorificado. Moisés e Elias aparecem e Pedro fica tão impactado com aquela experiência, Ilana. Pedro ele fica tão impactado com aquela experiência que Pedro diz assim, Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos edificar aqui tendas, vamos morar aqui, não vamos descer mais. Só que Jesus diz para ele, Pedro, eu não te dou uma experiência comigo para você ficar aqui o tempo todo comigo, você tem que voltar para a realidade. E você precisa lá refletir aquilo que eu te mostrei aqui. Eu te encho com o meu espírito para você refletir lá embaixo. Eu te encho com o meu espírito para você refletir o meu espírito aonde você passar. Eu te encho com o meu espírito, eu te dou revelações, eu te dou sonhos, eu te dou profecias. Eu te abro a tua visão para você compartilhar isso com pessoas. O que eu te dou não é só para você. Um dia alguém me perguntou, Rafael, como que eu sei que eu estou cumprindo o meu propósito? Como que eu sei que Deus está me usando? Quando aquilo que você faz não termina em você, mas abraça pessoas. Quando aquilo que você exerce não finaliza em você. Tudo que finaliza em você é seu e é apenas humano, mas aquilo que alcança pessoas, aquilo que abraça pessoas, isso é espiritual, isso é de Deus, isso é uma visão, isso é uma profecia de Deus, isso é algo totalmente de Deus. Todas as vezes que você fizer algo que abrace pessoas, é Deus te usando. Aleluia. Então o texto da Monte da Transfiguração foi uma experiência incrível. Mas tem mais. Em Mateus capítulo 14, não sei se você dá conta de anotar, Pedro caminha sobre as águas. Eu estou te mostrando as experiências de Pedro. Eu estou te mostrando um Pedro que viveu o que ninguém viveu. Sabe? Eu estou contando a tua história. Quantas experiências você não já teve com Jesus? Quantos momentos de revelação da graça, revelação de Deus você não já teve? Quantos sonhos Deus não já te deu? Quantas profecias Deus não já te usou? Ah, quanta coisa você não já viveu com Deus e em Deus, hein? Aí o texto diz que Pedro caminha sobre as águas. Que experiência! Além de Jesus, só Pedro teve esse privilégio de caminhar sobre as águas, pisar em algo líquido e sentir firmeza nos pés. Uou! Pisar em algo que todo mundo afunda e alguém vai dizer assim, ah, mas Pedro afundou, mas para de olhar para a parte onde ele afunda e olha para a parte onde só ele andou. Porque para afundar, só quem arriscou andar, tá? É melhor sua história ser contada e dizer assim, olha, Pedro afundou porque tentou andar sobre as águas ou porque andou sobre as águas, do que falar assim, Pedro naufragou dentro do barco. Vou repetir isso aqui, pega essa senha, que essa senha é muito poderosa. Tem gente que não suporta isso aqui, sabe? O pessimista, ele vai dizer assim, ah, vocês falam que Pedro andou sobre as águas, mas Pedro afundou, tá? Mas ele afundou porque ele andou. E tem gente que naufraga no barco sem nunca ter tido a experiência de pisar nas águas. É um medo que eu tenho. O meu maior medo é não fazer aquilo que é para ser feito. O meu maior medo é não fazer aquilo que Deus me mandou fazer por medo de errar ou de falhar. Eu não tenho medo de errar ou medo de falhar, eu tenho medo de não fazer. Eu tenho medo de não andar, eu tenho medo de não pisar. Porque se Deus disse vem, eu vou. Ah, mas se você afundar, eu só vou saber se eu caminhar. Ah, mas se você fracassar, Rafael, eu só vou saber se eu tentar. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Alguém mais sente a presença de Deus? Coloca uma mãozinha ou escreve eu, fala alguma coisa aí. Aproveita você que chegou agora e compartilha aí em nome de Jesus essa live. Meu amigo cantor Elionilson, Deus te abençoe. Gente, isso é incrível. Pedro vive essa experiência de caminhar sobre as águas, até que vai chegando, Juliane, o final do ministério de Jesus. E Jesus reúne juntamente com os apóstolos para a ceia, pastor Gideão. E naquela ceia, Jesus vai fazer a revelação mais terrível, na minha opinião,
ao longo do ministério dele. Durante a ceia, durante o momento de comunhão, durante um momento de celebração, durante um momento de gratidão, Jesus vai olhar para os 12 apóstolos que cercam a mesa e Jesus vai dizer assim: um de vocês vai me trair. Cara, eu acho que essa revelação foi uma das mais pesadas. Essa ceia que Jesus libera foi uma das mais pesadas, na minha opinião. Jesus diz: um de vocês que ceia comigo, um de vocês que me abraça, um de vocês que está comigo, um de vocês que anda comigo, um de vocês que vivenciou milagres comigo, um de vocês que viu morto ressuscitar, um de vocês que viu leprosos serem purificados, um de vocês que viu surdo ouvir, mudo falar, cego ver, paralítico andar, um de vocês vai me trair. Um de vocês que eu escolhi a dedo, um de vocês que eu nomeei, um de vocês que eu dei poder e autoridade vai me trair. Quem trai é alguém que recebeu poder e autoridade para expulsar demônios e para falar em nome dele. Quem trai é alguém que recebeu acesso à mesa. Quem trai é alguém que tinha o rosto de Jesus para beijar. Quem trai é alguém que tinha tudo aquilo que talvez muitos de vocês queriam ter. Estar frente a frente com Jesus. Abraçar Jesus de verdade, sabe? Jesus diz: um de vocês vai me trair. E Pedro vai bater na mesa, e essa experiência de Pedro mexe comigo, porque Pedro vai bater na mesa e Pedro vai dizer assim: Rose, Jesus, eu vou contigo até a morte. Jamais eu te trairei. Jamais eu te negarei. Jamais eu te abandonarei. Se for preciso lutar por ti, eu vou lutar. Jesus diz para ele: Pedro, eu te repreendo, Pedro. E eu te digo algo. Antes que o galo cante 2 vezes, você 3 vezes vai me negar. Pedro fica revoltado com aquilo. Pedro é o cara que andou sobre as águas. Pedro é o cara que subiu o monte da transfiguração. É o mesmo Pedro que viveu a pesca maravilhosa, gente. Não era outro Pedro, era o mesmo Pedro. Sabe o que é isso? O mesmo Rafael que canta, o mesmo Rafael que prega, o mesmo Rafael que abraça, o mesmo Rafael que vive experiências. É o Rafael que um dia negou a Jesus, é o Rafael que um dia nega Jesus com um pensamento que não devia ter, nega Jesus com uma palavra dura que fala alguém que não era para falar, nega Jesus com uma ação que não era para ter. É o mesmo que vive a experiência de ser cheio do Espírito Santo. É o mesmo que vive a experiência de andar com Jesus. Cara, isso não é outro, sabe? É a mesma pessoa. E você sabe o que é incrível? Eu preciso compartilhar isso com vocês. Isso falou muito ao meu coração no meu devocional hoje cedo. As nossas experiências com Jesus, os momentos mais marcantes que nós vivemos, não é forte para impedir que neguemos a Jesus. Esses somos nós. E antes de eu falar do recomeço, eu estou aqui para te dizer que você é assim, eu sou assim, nós somos assim. E o pior de tudo é que a gente fica vestindo abre aspas, uma falsa capa de perfeição, uma falsa capa de perfeição, e eu repito, uma falsa capa de perfeição, quando na verdade nós negamos a Jesus diariamente. Nós negamos a Jesus constantemente. Hoje nós negamos a Jesus em algum momento do nosso dia. E as experiências que a gente tem com Deus não impedem que neguemos a Ele. E o Pedro que bateu na mesa, o Pedro que disse que ia até o fim, o Pedro que pegou a espada e cortou a orelha do soldado, o Pedro nervoso, o Pedro lutador, foi o Pedro que negou Jesus 3 vezes. E quando Pedro nega Jesus 3 vezes, Pedro ele sai chorando de uma forma copiosa, de uma forma absurda. E a mentalidade de Pedro é a tua mentalidade. A mentalidade de Pedro é a minha mentalidade até antes de eu conhecer isso aqui. Sabe qual é? Acabou para mim, eu errei, eu fracassei.
eu falhei. Sabe qual é o nosso maior problema quando erramos? É achar que o nosso erro é mais forte do que o poder perdoador de Jesus. O maior problema nosso, Caio, é achar que a nossa falha ela é mais poderosa do que o perdão do nosso Cristo. E aí nós nos isolamos e a religiosidade, o sistema religioso faz isso, nos expulsa. Não, você errou, você pecou, você falhou, você não é merecedor de estar aqui, você não é merecedor de cantar, você não é merecedor de pregar. Não, você não pode fazer isso, você não pode participar disso, você não pode fazer aquilo. E a gente começa a desenhar um cenário de um sistema que diz muito sobre o não pode do que sobre o perdão. O teu erro não é mais forte do que o perdão dele. A tua falha não é mais forte do que a graça dele. Sim, você errou, sim, você fracassou, sim, eu erro, sim, eu fracasso, sim, eu falho. Isso vai acontecer até o dia que Jesus resolver arrebatar a sua igreja e sairmos daqui. Até quando você vai se permitir ser martirizado pelo seu erro e não abrir o espaço para o recomeço? Engraçado é que Pedro fica tão frustrado que Pedro vai dizer assim: dá para mim mais não. Pedro vê Jesus morrer e junto com a morte de Jesus morre a esperança de Pedro, humanamente se falando. E Pedro fica talvez com um remorso absurdo, dizendo assim: ele morreu porque eu neguei ele. Eu disse que ia defender ele até o fim e não defendi. Eu imagino Pedro sentado, sei lá, de frente ao mar na Galileia, em cima do barco, dizendo assim: eu disse que ia com ele até o fim e não fui. Ele morreu. Ele se foi. Eu imagino Pedro sentado de frente para o mar na Galileia, dizendo assim: eu andei sobre as águas, mas antes dele partir eu neguei ele. Eu vi Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, mas antes dele partir eu neguei ele. Engraçado é que a última ação de Pedro não foi andar sobre as águas. A última ação de Pedro não foi o Monte da Transfiguração. A última ação de Pedro não foi a pesca maravilhosa. A última ação de Pedro antes da morte de Jesus foi negar. E eu gostaria que você parasse agora e refletisse aonde você está aí, enquanto você compartilha essa live com alguém, você reflete. Qual foi sua última ação do dia hoje? Qual foi a sua última ação do dia hoje? Até antes dessa live. Você falou com ele hoje? Você agradeceu a ele hoje? Sei lá, você cantou um louvor a ele hoje? Você disse alguma coisa para ele hoje? Ou sua última ação foi negá-lo? Qual é a última lembrança que você tem de um momento com ele? Eu estava de manhã recebendo essa palavra de Deus e chorando. E Deus falando para mim assim: o maior problema das pessoas é que elas vivem das experiências do passado, mas me negam no presente. Vivem dizendo: oh, quando eu orava, o congresso tal, o evento tal, aquele dia, naquela hora, eu lembro daquilo, mas e hoje? Qual foi tua última
Qual é a tua última lembrança hoje? E Pedro está ali olhando para o mar, até que domingo de manhã, Jesus ressuscitou. Uou! Você pode dar um glória aí? Ou você pode apertar esse coração porque ele ressuscitou? Você pode celebrar Jesus porque ele ressuscitou? Você pode glorificar ele porque ele vive? Sobe uma hashtag poderosa aí. Hashtag porque ele vive. Sobe aí. Eu vou colocar aqui agora. Porque, juntinho, gente. Senão não vai a hashtag. Ele vive. Sobe essa hashtag agora, vai. Porque ele vive. Porque ele vive. Enquanto eu bebo água, você sobe a hashtag. Porque ele vive. Essa é a razão do recomeço. Só há possibilidade de recomeço porque ele vive. Só há possibilidade de recomeçar, Ilana, porque ele vive. Você está viva porque ele vive. Eu estou vivo porque ele vive. Kelly, nós estamos vivos porque ele vive. Sofia, toda possibilidade de recomeço que nós temos hoje só acontece porque ele vive. Ramon, ele vive. Então, a partir de hoje, todas as vezes que você errar, todas as vezes que você falhar, todas as vezes que você tropeçar, todas as vezes que você cair, que alguém disser assim, não, você não pode, não, você está proibido disso, não, você não pode aqui, você vai falar assim, eu vou recomeçar, porque ele vive. Nem a morte parou ele recomeçou ao terceiro dia. Um processo de recomeço da humanidade. Jesus morre para recomeçar um processo de recomeço na humanidade. Aleluia! Jesus ressuscita e Jesus deixa um anjo no túmulo. E ele diz, olha, quando as mulheres vierem aqui para ungir o meu corpo, porque elas não entenderam nada do que eu ensinei, você vai dizer para elas assim, olha, avisa para os meus discípulos e a Pedro. Isso está lá em Marcos. Evangelho escrito por Marcos. Anota esse código aqui, essa senha. Ó. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 16, versículo 7. Capítulo 16, versículo 7 de Marcos. Está escrito assim, ó, diga aos discípulos e a Pedro. Paula, eu fiquei muito tempo me perguntando, Pedro não era discípulo, por que tem que frisar Pedro? Porque Pedro precisa recomeçar. E como Jesus sabe que Pedro precisa recomeçar, então Jesus diz, avisa a Pedro em especial que eu estou vivo. Porque Pedro está pensando que não tem mais jeito. Pedro está pensando que não há mais possibilidade. Então, Pedro está tão desesperado que Pedro, nesse dia, Pedro disse assim, eu vou pescar sozinho. E o medo dos seus amigos, o medo dos apóstolos de que Pedro cometesse o mesmo erro de Judas era grande. Eles disseram, a gente vai contigo, cara, você não vai só. E eles vão com Pedro e eles passam a noite inteira pescando. Olha que lembrança do primeiro instante de que Pedro teve com Jesus. Joque, eu acho incrível isso porque Jesus monta o mesmo cenário. Jesus monta o mesmo cenário. Noite de frustração. Não pegou nada. E Jesus está lá. Dessa vez Jesus nem entrou no barco. Da beira da praia mesmo, Jesus gritou e disse assim, amigos, vocês têm alguma coisa para comer? Alguém grita de lá, não, nós não temos nada. O cenário é o mesmo. Está faltando aquilo que ele mais quer. Então Jesus diz, joga a rede aí, ó. O engraçado é que em Lucas 5 as águas eram profundas. Aqui em João capítulo 21 as águas são rasas. Porque para recomeçar você não pode recomeçar de onde você outrora teve uma experiência. Você não recomeça em águas profundas, você recomeça em águas rasas.
A diferença é que você vai viver o que viveu em águas profundas, agora em águas rasas, para poder recomeçar. Uou! Essa senha é poderosa demais, tem gente que acha que não, mas Jesus faz com que Pedro viva em águas rasas o que viveu em águas profundas. Como Jesus sabe que Pedro não está bem, Jesus diz, eu vou te dar a oportunidade, cara, de ter uma experiência profunda em águas rasas. Eu vou te fazer viver de novo aquilo que você viveu um dia. Você vai recomeçar. Alguém vai olhar e vai dizer assim, Thalita Nunes, mas as águas são rasas, mas eu estou recomeçando. Em águas rasas com experiências profundas. É noite de recomeçar. As águas são rasas, isso é verdade, mas o Jesus é o mesmo. E ele está dizendo que tem grandes peixes aqui. Ele joga a rede, vem grandes peixes. Uou! O texto diz que Pedro fica tão impactado que Pedro se joga na água, deixa o barco, deixa o peixe, porque o que é o peixe perto daquele que me fez pegar o peixe? O que é o peixe perto daquele que me fez pegar o peixe? Vou repetir. Essa senha é muito poderosa. O que é o peixe perto daquele que me fez pegá-lo? Hã? Eu deixo o peixe para trás, eu não sou refém de peixe. Eu deixo o barco para trás, eu não dependo do barco. As águas são rasas, eu sei nadar. Então eu posso ir. E Pedro vai. Quando Pedro chega ali, Elisã, Rai, que está aqui. Quando Pedro chega lá, Juliane, Jesus já está com peixe pronto, já tem pão pronto. Pedro se assenta, Marco Camilo, meu brother, Pedro se assenta. E Jesus pergunta, não vou entrar em detalhes de hebraico, de original, não, aqui é uma live muito prática. Pedro se assenta e Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama? Pedro, como sempre, tendo resposta na ponta da língua, Pedro, como sempre, um cara que tinha uma autoconfiança incrível. Pedro vai dizer, sim, Senhor. Alguém diz que no original Pedro responde, sim, Senhor, eu gosto do Senhor. Então Jesus diz para ele assim, apacenta as minhas ovelhas. Mas eu errei. Recomeça hoje. Mas eu pequei. Recomeça hoje. Mas eu falhei. Recomeça hoje. Mas eu transgredi a tua lei. Recomeça hoje. Mas eu sou fraco. Recomeça hoje. Se eu quisesse forte, eu tinha ido atrás de Sansão. Você precisa recomeçar. Aí Jesus olha para Pedro de novo e diz assim, Pedrão, cara, você me ama? Aí Pedro vai dizer para ele, dizem por aí que no original Pedro diz assim, eu gosto muito do Senhor. Jesus diz para ele, então apacenta os meus cordeiros, cara. Em outras palavras, então recomeça. Assume o lugar de onde você saiu. Volta para o ambiente de onde você nunca deveria ter saído. Assume o teu posto de volta, cara. Você não é isso que você está vivendo. Você não é isso que você está vivendo. Você não é isso que você está vivendo. Você não é isso. Coloca isso na tua cabeça. Você já saiu dessa fase. Isso aí que você está vivendo agora, cara, foi uma decisão errada. Você precisa recomeçar. Nádia Torquato. É noite de recomeço. Paula Bispo. Nete Urbano. Miriam. É noite de recomeço. E eu não poderia finalizar essa live lembrando a vocês que amanhã, 21h59, eu estou aqui de novo.
E amanhã, meio-dia, tem um resumo da live no meu grupo do Telegram. E o link desse grupo está na minha biografia. Você pode participar, é aberto. Mas eu não poderia finalizar isso aqui perguntando para você se você não quer voltar hoje para os braços do Pai. Se você não quer hoje assumir esse compromisso com Jesus. Cadê você? Eu estou esperando você. Digita aí, eu quero Jesus. Você precisa recomeçar hoje primeiro com Jesus. Recomeça a tua aliança com Ele hoje. Aí você digita, eu quero Jesus. Ao som dessa canção, você digita, eu quero Jesus. Vai lá. Volta agora. Já tem a primeira vida, gente. Alá, choramacandaraia. Cadê a segunda pessoa? Escreve eu quero. Já tem a segunda, gente. Onde está a terceira pessoa? Já tem a terceira, gente. Oh, já tem 3, já tem 4. Não estou te convidando para você. Não estou te convidando para você. Tem que mudar de religião. A verdadeira religião é Jesus, é quem te religa a Deus. Estou te convidando para recomeçar uma aliança com Jesus. Digita. Já tem 5 pessoas que você assiste. Você não pode encerrar essa live sem essa aliança, sem esse compromisso. Você não pode sair dessa live depois de ouvir essa palavra sem ter coragem de tomar a atitude de recomeçar. Recomeça. Esse amor que é maior do que o teu erro. Esse amor que é maior do que a tua falha. Esse amor que é maior do que o teu problema. Já tem a 6ª pessoa. Esse amor, é desse amor que você está precisando. É sério. O que você mais precisa nesse momento é desse amor. 6 pessoas para Jesus. Gente, dá um glória aí, gente. Uou! Eu tô com vontade de gritar, mas não posso nem gritar aqui por causa do prédio, condomínio. 6 vidas. Cadê a 7ª? Estou esperando a 7ª. Eu quero orar pela 7ª pessoa. Então digita agora, eu quero Jesus. Volta hoje. É noite de recomeço. Você vai voltar a viver as experiências que um dia você viveu. Vem agora. Estou esperando a 7ª. Eu quero orar por vocês. Mas eu quero orar por 7 vidas essa noite. E você foi muito ministrado por Jesus através da sua palavra. O Espírito Santo ministrou muito aí ao seu coração. E eu não sei como você ainda não escreveu eu quero Jesus. Escreve agora. Vai. Jesus está te chamando agora. Toma essa decisão agora. Vai lá. Agora. Vem. Estou esperando você. Cadê sua coragem? Cadê sua coragem? Cadê a sua atitude? Vai. Você não é uma pessoa de atitude? Então vem agora. Chegou a 7ª. Paz é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Você sabe cantar essa canção? Você sabe cantar essa canção? Então canta aí. Aleluia. Vamos orar, gente. Vamos orar, porque é noite de recomeço.
ocupar teu lugar em mim. Tem tempo para você se decidir, vem agora. Tô esperando você. Cadê a oitava pessoa? Tô aguardando a oitava pessoa. Chegou a oitava, gente. Cadê a nona pessoa? Eu tô tão feliz, gente. Tão feliz. Não existe nada melhor, gente, do que a presença de Jesus, sabe? Não existe nada melhor. Como eu queria muito cuidar dessas 8 vidas que estão aqui de uma forma direta, sabe? Eu queria muito, mas eu não tenho condição, não sei onde que você mora. Então eu quero te pedir a você que escreveu Eu Quero Jesus, procura uma igreja para você congregar, é bíblico isso. Aquela que você perceber que Jesus está ali, aí você vai. Pode ser longe ou perto de sua casa, não importa. Aonde você sentir Jesus de uma forma gloriosa, você vai lá, chama o pastor e diz: pastor, eu fiz uma aliança com Cristo numa live e eu quero congregar aqui. Aonde está você? A nona pessoa, a 10ª pessoa, escreve aí: eu quero Jesus, eu quero muito orar por você, é a sua noite de recomeçar. Você se afastou dos caminhos do Senhor, por frustração com pessoas, frustração com o sistema religioso, mas você precisa entender uma coisa: Jesus é maior do que o sistema religioso, Jesus é maior do que as pessoas que você se frustrou, você tem que focar nele. Então escreve: eu quero Jesus agora. E esse bloqueio, essa barreira que foi criado ao longo do tempo, não sei porquê, Jesus está quebrando hoje. Jesus está quebrando isso hoje. Está sendo quebrado hoje. Vem agora, Jesus te chama. Jesus te chama agora. Se tem uma nona pessoa, se tem uma 10ª pessoa, eu estou esperando você. Volta para a casa do Pai, volta. Volta para Jesus agora, volta. Cadê você? Eu quero muito orar. Vou até pôr o fone aqui, ó, para falar mais perto. Eu quero muito orar, muito orar, muito orar agora por vocês. Temos 8 pessoas. Se enquanto eu estiver orando chegar, será bênção. Se não chegar, minha oração é que Deus te dê oportunidade. Tá bom? Que live foi essa, hein, gente? Olha, eu não vou salvar a live, tá? Já tem 10? Uau! Nossa, nem acompanhei, Paula. A Paula disse que tem 10. Então vamos lá. Eu não vou salvar a live. Rafa, por que você não vai salvar? Foi a direção que Deus me deu. Eu deixei a de ontem apenas no ar até hoje às 18 horas. Mas eu não vou salvar. Quem quiser vai assistir no horário 21h59 de segunda a sexta. Bota na tua cabecinha aí. Bota teu celular para programar. Viu? Gente, eu fiz uns posts legais no meu history, umas perguntas. Dá uma passadinha lá depois, tá bom? Eu tenho certeza que será benção. Deixa eu orar porque o tempo está indo embora aqui da live. Já já o Instagram derruba a live. Pai, eu te dou graças. Senhor, que presença foi essa? O que o Senhor fez essa noite foi algo sensacional. A cada noite o Senhor tem nos surpreendido. Eu quero te apresentar essas 8 vidas ou 10, não sei, pouco me importa o número de pessoas. Eu quero te apresentar essas vidas que escreveram Eu Quero Jesus e foi de coração. O Senhor sabe do quanto meu coração se alegra, do quanto eu me esforço para estar aqui. Às vezes mesmo depois de um dia difícil, mas eu estou aqui para transbordar aquilo que o Senhor derrama e tem derramado em mim. A minha oração é
Abençoe cada vida que passou aqui, cada pessoa que está aqui agora. Aquilo que for a necessidade do coração dessas pessoas, libertação, cura, salvação de um familiar. Jesus, visita agora e com a tua forte mão toca. Senhor, eu quero receber testemunhos desta oração que está sendo feita agora. Que cada pessoa que está aqui agora seja tocada pela tua forte mão. Em nome de Jesus, Pai, eu acredito no milagre que acontece essa noite. Obrigado por essas vidas. Obrigado por esse momento glorioso na tua presença. Nos dá uma noite de sono tranquila. E que possamos amanhã estar aqui às 21h59 de novo recebendo mais uma palavra. Deus, obrigado. Obrigado mesmo. Gente, ó, Deus abençoe vocês, tá? Foi muito bom. Vai compartilhando com pessoas o horário da nossa live. Passa o dia, você escolhe uma pessoa e passa o dia falando com ela. Olha, eu queria muito que você participasse de uma live no Instagram para você receber uma palavra, sabe? Fala para ele que é uma palavra mesmo de Deus. Fala assim para ele. E vai trabalhando essa pessoa o dia inteiro para ela estar aqui à noite. E eu te espero amanhã às 21h59 aqui, tá bom? Vai lá pro meu grupo do Telegram, vai no link da bio, entra lá. Lá eu compartilho muita coisa boa de Deus. É de graça. Vai lá. Ó, beijo no coração. O pessoal clama pra eu voltar à live 7:1. Vou voltar. Deixa eu cumprir o propósito da noite. O que está acontecendo aqui à noite está sendo extraordinário e Deus me deu a direção para vir fazer à noite. E quando Deus nos dá uma visão, é porque já existe. Então Deus já via essas vidas que estão se convertendo aqui. Tá bom? Se você quiser tirar o print, tira aí. Posta, vou tirar os comentários, fica à vontade. Hoje eu vou fazer com a Bíblia, ó. Aê! Aí você posta, me marca, e se você quiser, fala assim, ó. Venha descobrir o que eu faço às 21h59. Ou o que eu assisto. Venha descobrir o que eu assisto às 21h59. Posta assim, venha descobrir o que eu assisto às 21h59. E posta esse print aí, me marca que eu quero repostar. Julie, pode deixar que eu vou dar lembrança assim a Renata e a Levi. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Ó, beijo no coração. Waley Rodrigues, Deus abençoe. Binha Estrela, Deus abençoe. Lincoln, Deus é contigo, mano. Fica firme, hein? Aleluia. Muita gente boa aqui. Gente, tchau, tchau. O Instagram vai derrubar a live aí em poucos minutos. E meu coração transborda de gratidão, tá bom? Mamãe, te amo. Deus abençoe.